A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. O Senhor nos deu uma palavra aqui, em Isaías, capítulo 41. Na verdade, o Senhor deu a palavra, né? E depois eu poderia usar alguns textos. Eu optei pelo primeiro personagem. Vamos falar sobre três personagens. O primeiro aqui em Isaías 41:8, fala sobre Abraão. Ele diz assim: Porém tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, descendência de Abraão, meu amigo. Abraão, meu amigo. O tema dessa noite, vamos falar, que é uma palavra rápida, uma reflexão sobre três personagens bíblicos. Três personagens bíblicos a serem seguidos. Se você e eu queremos ser uma bênção nas mãos do Senhor, então está aqui três exemplos bíblicos que devemos seguir. Primeiro, Abraão. Nós lemos o texto, né? Elegi descendência de Abraão, meu amigo. Abraão, amigo de Deus. Características. Nós não vamos ler as referências porque é uma palavra rápida, mas mais adiante poderemos falar uma palavra com mais detalhes a respeito desse personagem que é um exemplo, né, para nós. Por isso foi chamado o pai da fé. Em primeiro lugar, característica de Abraão. Por que Abraão foi chamado amigo de Deus, meus amados? Por quê? E você e eu também podemos ser chamados, sabia? Primeiro, ele obedeceu ao chamado de Deus. Deus falou: sai da tua terra, da tua parentela. Ele obedeceu. Ele ouviu a palavra do Senhor. Ele creu nas promessas de Deus. Ele saiu sem saber para onde ia. O Senhor falou, ele arrumou tudo e ele partiu. Porque creu nas promessas de Deus. Saiu para uma terra desconhecida. Sabe o que é isso? Uma terra desconhecida. Se você ouvir a voz do Senhor nessa noite e falar para você ir para um tal lugar, mas Deus não te revelar onde você vai sair, você sairia e eu sairia para ir para essa terra sem saber. Foi assim que Abraão fez. Não é à toa, né, como já falamos, que ele foi chamado o pai da fé. E por isso, com a idade de 70 anos, presta atenção, ele foi chamado. Você acha que, mas eu estou muito, a minha idade está ultrapassada, ou não dá mais tempo. Ele com 70 anos foi chamado para levar uma multidão de pessoas a segui-lo, sabia? 70 anos. Por isso que Abraão é um personagem bíblico a ser seguido. O segundo personagem bíblico que eu encontrei aqui, Moisés. Abraão, amigo de Deus. Moisés falava face a face com Deus. Sabe o que é isso? Conversar com Deus igual você conversa com um amigo, ou eu converso com um amigo. Foi um dos três de toda a história bíblica a consagrar 40 dias. Preste atenção nessa palavra aqui. Às vezes você fica pensando, mas eu pensei isso um tempo. Senhor, mas consagrar 30 dias, de 0 a meio-dia, eu fiz isso tem 25 anos ou mais. Será que eu tenho condições de fazer isso? Eu pensava, né? Olha bem, ele consagrou 40 dias e 40 noites a sua vida a Deus, sem comer e sem beber líquido, água. Sabiam? Está lá na palavra, Deuteronômio. Jesus eu vi a colega ler. E não comeu e não bebeu durante... Como é isso, Zé Carlos? Como é que pode isso acontecer? Ele não era humano. Era humano, sabe por quê? Porque quando você faz uma consagração na direção do Senhor, ele te sustenta. O Espírito Santo sustenta. Eu tive essa prova. Vou contar uma mensagem, está anotada já, mas não passei para ainda, que eu tive uma experiência forte. Não foi igual, lógico, mas eu poderia levar muito mais se eu não deixasse meu coração envaidecer. Eu tive uma prova clara de que o jejum, a consagração, quem te sustenta é Deus. Por isso que você pode ficar sem comer, sem beber, que você não vai ficar doente, você não vai morrer. Porque a consagração na direção do Senhor é Ele que sustenta. Porque recebeu uma missão importantíssima do Senhor, receber de Deus as 2 tábuas de pedra da lei e entregar o recado ao povo de Israel. Ele tinha uma missão difícil, pegar as tábuas dos 10 mandamentos e entregar. Então ele teve que consagrar por orientação do Senhor, 40 dias e 40 noites. Diz a Bíblia que quando ele voltou para trazer a tábua, o seu rosto resplandecia, está lá na palavra. E o povo de Israel não podia fitar nos seus olhos, no seu rosto, porque brilhava. Brilhava. É por isso que nós cremos que ele vai ser um das duas testemunhas do Apocalipse. Elias e Moisés, que apareceu na transfiguração lá com Jesus, lá no Evangelho. Por isso que eu creio, e muitos pregadores creem também que ele será uma das duas testemunhas do Apocalipse. Coloquei aqui isso. Então você, meu amado irmão, deseja ter uma vida de intimidade com Deus? Ore muito,
ore cada vez mais, consagre a sua vida. Não pense que você não vai conseguir. Não pense que devido ao período de jejum irá ficar fraco. Isso é artimanha de Satanás. Pois eu pensava assim, mas Jesus me libertou. Pois nesses dias eu tenho pensado diferente, porque eu tenho provado isso, que Deus sustenta a gente no jejum. Terceiro personagem bíblico, Samuel. Nenhuma de suas palavras caiu por terra, diz a Bíblia. Nós não vamos entrar a procurar agora, porque a nossa palavra é curta, né? Mas a Bíblia diz, mesmo Samuel, que nenhuma das palavras dele caiu por terra. Por quê? Foi um profeta escolhido por Deus. Foi a resposta de oração de Ana, que foi a sua mãe, que era estéril. E ela pediu a Deus um filho varão, que ela ia consagrar ao Senhor, e Deus deu um filho varão, Samuel. E ele foi consagrado ao Senhor desde criança, foi para o templo lá aprender a ser sacerdote com sacerdote ali. Um profeta escolhido por Deus, nessa época em que a palavra de Deus era escassa, e as visões de Deus tinham pouca valia. Então, 3 homens de Deus a ser seguidos: Abraão, Moisés, Samuel. Quer servir a Deus? Quer ser fiel a Deus? Olha a vida desses homens, procura seguir e imitar, e você será uma bênção nas mãos de Deus. Que Deus abençoe a todos. A paz.